O mármore, vemo-lo em todo o lado. Em palácios, em museus, em cozinhas de luxo. É um símbolo de riqueza, de arte, de algo que dura para sempre. Mas alguma vez se perguntou como é que se consegue isto? Uma laje perfeitamente lisa, brilhante como um espelho? A resposta não é bonita. Não começa com um artista. Começa com uma batalha. Para extrair um único bloco desta pedra, os engenheiros têm primeiro de declarar guerra a uma montanha. Têm de remover 70 pés de terra completamente inútil. 21 metros. É a altura de um edifício de 7 andares. 7 andares de argila, pedra e lixo que têm de ser pulverizados com explosivos, apenas para conseguir chegar à pedra que interessa. E este é só o primeiro passo. O verdadeiro desafio, o verdadeiro milagre da engenharia é como pegar num colosso de 40 toneladas, arrancado desta montanha, e transformá-lo numa laje tão perfeita que um defeito que nem sequer se vê a olho nu a torna completamente inútil. Esta não é apenas a história de uma pedra bonita, é a história de uma engenharia brutal, de uma paciência inacreditável e de um risco que pode custar tudo. O primeiro obstáculo chama-se sobrecarga. É a pele exterior da montanha, uma camada espessa de quase 70 pés de argila, lodo e entulho. Esta camada não tem qualquer valor comercial, mas protege o mármore como uma fortaleza. Para atravessar, a única opção é a força bruta. Equipas de perfuração criam uma grelha de buracos profundos, que são depois carregados com cargas de explosivos cuidadosamente medidas. Isto não é uma demolição caótica, é uma cirurgia com dinamite. Ouve-se a sirene de aviso, um momento de silêncio, e depois a montanha explode, o chão treme, uma nuvem de pó branco sobe e tapa o céu. Milhares de toneladas de terra e pedra são arrancadas, caindo pelas paredes da pedreira. Quando o pó assenta, a veia de mármore está finalmente exposta, mas aqui a estratégia muda. Os explosivos que limparam o caminho não podem tocar no mármore. Um impacto demasiado forte e o prêmio ficaria estilhaçado. Agora, a força bruta dá lugar à precisão absoluta. A nova ferramenta é um fio. Pode parecer simples, mas é um cabo de aço com vários pés de espessura, incrustado com a coisa mais dura do planeta, diamantes industriais. Este fio é passado através de buracos perfurados com exatidão, formando um laço. A máquina liga-se. Ouve-se um zumbido agudo e constante. O fio de diamante começa a serrar a pedra. Ao mesmo tempo, a água é bombeada para dentro do corte. A água tem duas missões. Arrefece o fio para que não derreta e lava a pasta de mármore, o pó fino que se forma. O corte é agonizantemente lento, centímetro a centímetro. À medida que a ranhura se torna mais profunda, os trabalhadores inserem macacos hidráulicos. Com uma força silenciosa de centenas de toneladas, começam a empurrar. Ouve-se um gemido profundo, o som da pedra a render-se. Finalmente, o bloco de 40 toneladas, tão alto como um edifício de 3 andares, separa-se da montanha. Um bloco de 40 toneladas está livre, mas agora é um problema de 40 toneladas. É o peso de 30 carros médios ou 6 elefantes adultos. Não se pode simplesmente arrastá-lo. O risco de o partir é demasiado alto. Por isso, primeiro tem de ser movido com extremo cuidado para um pátio de espera, uma zona plana e segura dentro da própria pedreira. É aqui que entram os verdadeiros gigantes. Gruas de lagartas pesadas, máquinas desenhadas para levantar pesos impossíveis, posicionam-se. Correntes de aço maciças, com elos do tamanho da cabeça de um homem, são presas ao bloco. Ouve-se o motor da grua a esforçar-se, um rugido profundo. A tensão nas correntes é total. O operador da grua tem de ser um mestre. Com uma precisão milimétrica, o colosso de pedra é erguido do chão. O bloco é então cuidadosamente baixado sobre um veículo que mal parece um caminhão. É um reboque de plataforma baixa com múltiplos eixos. Por que tantos eixos e tantas rodas? Para distribuir o peso, 40 toneladas concentradas em poucas rodas destruiriam qualquer estrada. Mas distribuídas por dezenas de rodas, o peso torna-se controlável. O bloco é preso com mais cintas. As verificações de segurança são feitas 2, 3 vezes. E então a viagem começa. É a viagem mais lenta que se pode imaginar. O caminhão move-se a passo de caracol, subindo as estradas íngremes da montanha. Cada curva é um desafio de logística.
Cada descida testa os travões ao limite. Este comboio lento está a transportar a matéria-prima da sua casa geológica para a fábrica, onde a verdadeira magia vai começar. O bloco de 40 toneladas chega à fábrica. O ar aqui não cheira a pó e explosivos, cheira a pedra molhada e a metal. O bloco é colocado numa plataforma de corte e preso. Grampos hidráulicos gigantes fixam-no com uma força imensa. Se ele se mover 1 milímetro durante o corte, todas as lajes sairão tortas. A máquina que o espera chama-se Gang Saw, ou serra de quadros. É uma estrutura enorme, capaz de suportar o bloco. Mas a sua parte mais importante é uma moldura gigante que segura dezenas de lâminas paralelas. Como os dentes de um pente gigante, a máquina arranca com um rugido rítmico e ensurdecedor. Para a frente e para trás, para a frente e para trás. É um ritmo hipnótico e brutal. As lâminas cobertas de abrasivos industriais começam a descer, milímetro a milímetro, sobre o bloco de 2 metros de espessura. Ao mesmo tempo, um banho de água e areia abrasiva jorra sobre o corte. Esta lama ajuda as lâminas a morder a pedra. O ruído é inacreditável. E isto continua, e continua. Para cortar um único bloco de mármore, esta máquina pode levar entre 12 a 20 horas. Pense nisto, um dia de trabalho inteiro, ou mais, a serrar uma única pedra. A paciência é a ferramenta mais importante nesta fábrica. Finalmente, após quase um dia, as lâminas atravessam o bloco. O que era um cubo sólido é agora um baralho de cartas gigante, um conjunto de lajes de pedra, cada uma pesando centenas de quilos. Mas estas lajes estão mortas, estão baças, ásperas ao toque. A sua cor é pálida, estão cobertas pela lama cinzenta do corte. A beleza pela qual o mármore é famoso ainda está escondida. Agora começa a transformação. Braços robóticos entram em ação. Não há mãos humanas aqui. As lajes são demasiado pesadas e delicadas. Ventosas de vácuo gigantes descem, agarram a laje com um silvo e levantam-na no ar. O robô coloca a laje na linha de polimento. É um longo túnel de transformação. A laje desliza para debaixo da primeira estação, um conjunto de cabeças rotativas. Estas cabeças estão equipadas com discos abrasivos. O processo começa com grãos grosseiros, como uma lixa muito forte. O som é horrível, o som de pedra a ser violentamente raspada. A laje avança. A segunda estação tem discos com grãos mais finos. O som muda, torna-se mais agudo. A terceira estação, grãos ainda mais finos. A laje passa por, no mínimo, 7 ou 8 etapas de lixagem. Cada etapa remove os arranhões da etapa anterior, tornando a superfície cada vez mais lisa. E durante todo este tempo, água. Toneladas de água arrefecem os discos e lavam a pasta de mármore. Finalmente, a última estação. Não usa grãos. Usa um composto de polimento especial. As cabeças giram a alta velocidade e, de repente, acontece a magia. O espelho aparece. Onde havia pedra cinzenta e baça, há agora uma superfície profunda, brilhante, que reflete a luz. A cor explode. Os veios, escondidos durante milhões de anos, são finalmente revelados. A laje brilha, parece perfeita, mas para este mercado de luxo, parecer não vale absolutamente nada. O defeito mais perigoso, o que pode custar milhões, é o defeito que não se consegue ver. A laje, agora polida, desliza para uma câmara escura. É o sistema de inspeção a laser. Feixes de luz vermelha varrem a superfície. O laser está a fazer o que o olho humano não consegue. Está a medir a planura e a procurar microfissuras. Uma pequena bolha de ar presa na pedra. Uma linha de tensão invisível da explosão na pedreira. O laser vê tudo. O computador analisa a imagem. Se detectar a mais pequena imperfeição, a laje é marcada a vermelho, rejeitada. Mesmo depois de todo este trabalho, ela é descartada. As lajes que passam no teste do laser vão para a inspeção humana. Trabalhadores experientes passam as mãos pela superfície, procurando falhas que a máquina possa ter perdido. As máquinas são incríveis, mas não substituem décadas de experiência. As lajes aprovadas são então lavadas com água a alta pressão, removendo todo o pó. Agora a embalagem. Cada laje pode pesar mais de 400 ou 500 quilos.
São levantadas por gruas robóticas e empilhadas em paletes de aço, mas não podem tocar umas nas outras. O contacto pedra com pedra seria fatal. Por isso, os trabalhadores inserem folhas de espuma ou borracha entre cada laje. O conjunto é apertado com cintas de aço e enviado para os projetos mais luxuosos do mundo. Mas nem todo o mármore se torna num chão de hotel. Os melhores blocos, os mais puros, com menos veios, têm um destino diferente. São enviados para a oficina de um escultor. E aqui, as regras mudam. Não há robôs, não há lasers, não há linha de montagem. O escultor começa com desenhos ou mesmo scanners 3D para planear cada corte. O trabalho inicial é barulhento. Serras de diamante e martelos pneumáticos arrancam grandes pedaços de pedra, criando a forma básica, mas depois o ruído para. Começa o verdadeiro trabalho. O escultor pega em martelos pequenos e cinzéis de aço, e aqui as apostas são totais. Na fábrica, uma laje partida é um custo de produção. Na oficina, um golpe errado, 1 milímetro a mais de força e a peça está arruinada. Meses ou até anos de trabalho, destruídos num único segundo. Não há botão para anular. O artista trabalha lentamente, usando cinzéis pontiagudos para linhas, cinzéis planos para superfícies. Quando a forma está completa, começa a lixagem. Mas é tudo feito à mão. Lixa de papel, da mais grossa à mais fina. Finalmente, pós de polimento são esfregados na pedra, até esta ficar suave como seda. O que era um bloco de pedra sem vida, agora parece ter alma. 3 factos rápidos sobre esta pedra incrível. Primeiro, o mármore não nasce assim. É uma rocha metamórfica. Começa como calcário vulgar, mas quando é esmagado no fundo da terra sob calor e pressão intensos, os seus cristais mudam e transforma-se em mármore. Segundo, os famosos veios que dão ao mármore o seu preço são apenas impurezas, vestígios de argila, areia ou óxido de ferro que estavam no calcário original há milhões de anos. Basicamente, é a sujidade antiga que o torna tão bonito. Terceiro, foi o mármore de Carrara que Miguel Ângelo escolheu para esculpir a sua obra-prima, o David. Ele sabia que esta pedra era mais do que um material, era a base da arte intemporal. Dos 70 pés de terra que tiveram de ser rebentados com explosivos, ao bloco de 40 toneladas que fez uma viagem lenta pela montanha, da serra que demorou 20 horas a cortar, à linha de polimento de 8 etapas, do laser que procurou a falha invisível ao golpe arriscado do cinzel do escultor. A jornada desta pedra está completa. O que começou como um pedaço anônimo da montanha, enterrado e esquecido, foi arrancado, cortado, polido e transformado. A engenharia brutal deu lugar à precisão absoluta, e a pedra que estava morta tornou-se eterna. Você já se perguntou o que há em comum entre o smartphone que você usa todos os dias para ver vídeos e o caça supersônico que rompe a barreira do som a quilômetros de altura? A resposta é um metal. Mas não um metal qualquer. É um material nascido do fogo e do vácuo, tão resistente que protege submarinos nas profundezas esmagadoras do oceano, e tão puro que o corpo humano o aceita como se fosse seu. Este é o titânio, um elemento que nos rodeia, mas cuja origem é uma das sagas industriais mais épicas da humanidade. Para transformar uma simples areia cinzenta neste supermaterial, é preciso dominar temperaturas mais quentes que a lava de um vulcão e criar um vácuo mais perfeito que o do espaço sideral. Como a humanidade conseguiu forjar um metal com as qualidades de um deus a partir do pó da terra, esta é a história de como pegamos o indomável e o transformamos na espinha dorsal da nossa tecnologia mais avançada. A jornada do titânio não começa em um laboratório futurista, mas em paisagens vastas e selvagens. Ele é o 9º elemento mais abundante na crosta terrestre, o que significa que está por toda parte, mas ao mesmo tempo em lugar nenhum. Ele não se apresenta em pepitas brilhantes como o ouro. Em vez disso, ele se esconde à vista de todos, trancado dentro de minerais, com a aparência de areia escura e comum, chamados ilmenita e rutilo. A caça a este tesouro disfarçado é uma operação de escala monumental. Em algumas costas, o método é quase brutal em sua simplicidade.
Canhões de água gigantes disparando jatos com a força de um furacão literalmente desintegram dunas de areia. O som é um rugido contínuo, enquanto toneladas de areia são transformadas em uma lama turbulenta. Aqui, a física faz o trabalho pesado. As partículas de titânio, por serem muito mais densas, afundam rapidamente, enquanto a areia comum, mais leve, é varrida pela correnteza. É como peneirar uma praia inteira para encontrar grãos de ouro, mas o que se busca é um pó cinzento. Em minas continentais, a escala é ainda mais avassaladora. Escavadeiras gigantes, altas como um prédio de 3 andares e com garras que poderiam engolir um carro, removem metodicamente a camada superficial da terra. Elas cavam crateras tão vastas que podem ser vistas do espaço. Caminhões de transporte, cada um capaz de carregar o peso de 100 carros familiares, formam um fluxo interminável da mina para a usina de processamento. Para cada quilo de titânio que acabará em um produto de alta tecnologia, dezenas de toneladas de rocha e terra precisam ser movidas. É um esforço hercúleo que consome quantidades inimagináveis de energia e água, tudo para convencer a Terra a entregar um de seus segredos mais bem guardados. Uma vez extraído, o minério bruto é apenas uma mistura caótica de areia, cascalho e os preciosos minerais de titânio. Agora começa a fase crítica de purificação, um processo de múltiplos estágios que se assemelha a remover as camadas de uma armadura antiga e complexa para chegar ao guerreiro interior. O primeiro passo é a separação por gravidade. Imagine sacudir um frasco com areia e pequenas pedras. As pedras mais pesadas vão para o fundo. Agora imagine isso acontecendo em tanques do tamanho de piscinas olímpicas, onde a lama de minério é agitada vigorosamente. O titânio mais pesado afunda, enquanto as impurezas mais leves são drenadas. O que sobra já é muito mais rico, mas ainda não é puro. A seguir, entra em cena o poder invisível do magnetismo. O concentrado passa por esteiras rolantes sob eletroimãs gigantes, tão potentes que poderiam levantar um carro. Esses ímãs atuam como um pente fino, arrancando qualquer partícula de ferro que tenha se misturado ao minério. O ferro é um inimigo da força do titânio, e até mesmo um traço minúsculo poderia comprometer o lote inteiro. Finalmente, a etapa mais sutil, a flotação. Isso é pura alquimia química. O concentrado é misturado em tanques com água e reagentes especiais. Esses reagentes têm uma propriedade curiosa. Eles se agarram às impurezas como a sílica, mas ignoram o titânio. Em seguida, bolhas de ar são injetadas no tanque. As impurezas, agora envoltas pelos reagentes, pegam carona nas bolhas e sobem à superfície, formando uma espuma que é simplesmente raspada e descartada. O que permanece no fundo é um pó escuro e denso, agora com mais de 90% de dióxido de titânio puro. A areia suja e sem valor foi transformada em uma matéria-prima estratégica, pronta para enfrentar o fogo. Cada etapa é uma batalha pela pureza, onde a menor falha pode significar o desastre. Temos agora um pó de uma pureza incrível, mas ainda é apenas um pó, uma promessa de metal. Para despertá-lo para lhe dar forma e força, é necessário um ritual de fogo e química, um processo tão engenhoso que mudou a metalurgia para sempre, o processo Kroll. Este processo não acontece em fornos abertos, mas em reatores de aço selados, como cofres gigantes. Dentro, a atmosfera é preenchida com gás argônio inerte, porque o titânio quente é tão reativo que até mesmo o ar o contaminaria. Primeiro, o pó de dióxido de titânio é aquecido a cerca de 1000 graus Celsius e exposto a gás cloro. Essa reação o transforma em um líquido, o tetracloreto de titânio. Agora vem o momento mágico. Magnésio derretido, um metal ainda mais reativo, é introduzido no reator. Aqui acontece uma troca violenta no nível atômico. O magnésio, com sua maior afinidade química, arranca os átomos de cloro do titânio, libertando o titânio puro para existir por conta própria. É uma dança química, onde um metal se sacrifica para libertar outro. Durante horas, o titânio puro se deposita lentamente nas paredes frias do reator. Quando o processo termina e o reator é aberto, o que sai não é um lingote brilhante e liso, é um bloco cinza, poroso e surpreendentemente leve, com uma textura que lembra uma esponja marinha ou um pedaço de coral. É a esponja de titânio. É feia, quebradiça e cheia de vazios deixados pelo cloreto de magnésio que foi removido. Mas não se engane pela aparência. Este é o nascimento do metal.
É a primeira vez que o titânio assume sua forma metálica. Ainda é um embrião, imperfeito e bruto, mas o coração do supermetal já começou a bater. A esponja de titânio é o metal em sua forma mais crua, cheia de impurezas e vazios. Para transformá-la no material monolítico e perfeito exigido pela tecnologia moderna, ela precisa passar por um batismo de fogo final. Um ritual de purificação que acontece em um ambiente que imita o vácuo do espaço profundo. Este é o processo de refusão a arco a vácuo, ou VAR, a etapa que eleva o titânio de um simples metal a um supermaterial. Primeiro, a esponja é esmagada, limpa de todos os resíduos de sal e compactada sob uma pressão de milhares de toneladas em um bloco denso, que servirá como um eletrodo gigante. Este eletrodo é então suspenso dentro de um forno de cobre, que é selado e de onde todo o ar é bombeado, criando um vácuo quase perfeito. O oxigênio é o inimigo mortal do titânio. Em altas temperaturas, um único átomo de oxigênio agiria como um veneno, tornando o metal quebradiço. Então, o espetáculo começa. Uma corrente elétrica de imensa voltagem é aplicada, criando um arco elétrico entre o eletrodo e a base do forno. Um raio artificial, mais brilhante que o sol, que gera um calor de milhares de graus. O arco começa a derreter a ponta do eletrodo, gota a gota. Cada gota de titânio líquido cai em um cadinho de cobre resfriado à água. Não é um derramamento rápido. O lingote é construído pacientemente, gota a gota, ao longo de muitas horas. Este processo lento garante que o resfriamento seja perfeitamente uniforme, eliminando quaisquer bolhas de gás ou impurezas restantes que simplesmente evaporam no vácuo. Quando o processo termina, o que resta é um cilindro perfeito de titânio puro, brilhante, denso e com uma força interna quase inquebrável. Se o processo Kroll foi o nascimento, este foi o batismo que lhe deu sua alma indestrutível. O lingote agora é perfeito em sua pureza, mas ainda é apenas um bloco bruto de metal. Para se tornar útil, ele precisa ser moldado, um processo que combina a força de um gigante com a precisão de um cirurgião. A transformação começa no calor. O lingote, aquecido a mais de 1000 graus Celsius até brilhar com um tom laranja-cereja, é movido por braços robóticos para a prensa de forjamento. Aqui, uma força de 50.000 toneladas, o peso de um porta-aviões, desce sobre o metal a cada poucos segundos. O som é um estrondo ensurdecedor que reverbera por toda a fábrica. Cada impacto não apenas molda o metal, mas também refina sua estrutura interna, alinhando os grãos de cristal em uma formação compacta e interligada, tornando-o exponencialmente mais forte. Depois que a força bruta fez seu trabalho, transformando o lingote em barras ou placas mais manejáveis, começa a dança da precisão. A usinagem do titânio é lendariamente difícil. É como tentar esculpir granito com uma faca de bolso. O metal é tão duro e um mau condutor de calor que a fricção da ferramenta de corte gera um calor intenso que pode derreter a própria ferramenta. Por isso, o processo é inundado por um fluxo constante de líquido de arrefecimento. Em centros de usinagem CNC, guiados por computador, ferramentas de corte com ponta de diamante executam um balé robótico. Elas seguem caminhos complexos, programados em milhares de linhas de código, removendo material com uma precisão de micrones, mais fino que um fio de cabelo humano. É neste balé de força e precisão que o titânio finalmente assume sua forma final. A pá de turbina de um motor a jato, um parafuso cirúrgico projetado para se fundir com o osso, ou a moldura elegante de um relógio de luxo. A jornada da rocha bruta à perfeição usinada está completa. E então o ciclo se completa. O mesmo titânio que começou como uma areia cinzenta em uma praia distante, que sobreviveu ao fogo dos reatores e ao batismo do vácuo, agora retorna para nossas mãos. Vemos o smartphone novamente. A câmera mergulha em sua estrutura, revelando a moldura de titânio que lhe confere leveza e força. Então a cena se expande. Vemos esse mesmo brilho metálico na lâmina de uma turbina de avião, girando a velocidades incríveis. Vemo-lo no casco de um submarino, silenciosamente patrulhando as profundezas escuras do oceano. E o vemos em um implante de quadril dentro do corpo humano, tornando-se uma parte da pessoa, permitindo-lhe andar novamente.
A jornada do titânio, da rocha bruta, a um componente de precisão, é mais do que uma maravilha da engenharia. É um testemunho da ambição humana. É um símbolo de nossa capacidade de pegar o elemento mais teimoso e desafiador da natureza e transformá-lo em ferramentas que não apenas servem a nós, mas que expandem o próprio significado do que é possível. A história do titânio é a prova de que, a partir dos minerais da Terra, podemos forjar conquistas que alcançam os céus e dominam as profundezas. Olhe para o chão da sua casa. Ele parece madeira, parece sólido, mas há uma grande chance de ser uma ilusão de engenharia de alta tecnologia. Todos os anos, o mundo produz mais de 1,3 bilhão de pés quadrados de piso laminado. São 120 milhões de metros quadrados. É o suficiente para cobrir totalmente a cidade de Paris, com ruas e tudo. Mas o fato mais chocante não é a escala, é a origem. Este produto que definimos como piso de madeira não é feito de árvores nobres, pelo menos não da forma que você imagina. Mais de 80% da sua composição vem de resíduos, serragem, lascas, móveis velhos e paletes descartados. Então, como a indústria transforma lixo em algo tão elegante, tão forte e tão preciso, que confiamos nele para ser a base das nossas vidas? Qual é o segredo para transformar poeira em uma placa sólida como rocha? E o que acontece se essa ilusão falhar? Esta é a jornada da poeira até a perfeição, um processo onde cada etapa é uma batalha contra o caos. A jornada não começa em uma floresta serena, mas em um ambiente de caos industrial. Ouve-se o barulho de caminhões basculantes descarregando montanhas de resíduos de madeira, pedaços de pinho, aparas de eucalipto, sobras de serrarias e os restos de móveis antigos que já viveram uma vida inteira. Este é o tesouro da indústria de laminados. Mas antes que essa matéria-prima possa ser renascida, ela precisa ser purificada. O desafio é imenso. Escondidos nesta mistura estão os inimigos do processo: pregos, parafusos, grampos de metal, resíduos de tinta e cola. Um único prego que passe despercebido pode destruir uma lâmina de moinho de milhões de dólares. Por isso, a primeira etapa é uma caça ao tesouro magnética. O material passa por esteiras sob poderosos eletroimãs que arrancam violentamente qualquer vestígio de metal. Depois, sensores ópticos procuram por resíduos de tinta e plástico, que são soprados para fora da linha por jatos de ar comprimido. O que resta é madeira, mas ela ainda está úmida e irregular. O próximo inimigo é a água. A madeira limpa entra em enormes secadores rotativos. Aqui, ela é aquecida a uma temperatura controlada, entre 210 e 250 graus Fahrenheit. O objetivo não é queimar, mas evaporar a umidade até um nível ideal e exato. Se a madeira ficar muito seca, ela se tornará quebradiça. Se ficar muito úmida, criará bolsões de vapor na prensa, arruinando a placa. Após a secagem, as lascas são enviadas para o moinho refinador. Isto não é um simples triturador. É uma máquina de alta pressão que desfia a madeira, separando-a em suas fibras constituintes. O resultado é uma pluma macia, quase como algodão, de fibras de madeira puras e secas. O caos inicial foi transformado na matéria-prima perfeita. Temos as fibras, mas elas são leves e soltas. Como transformar este algodão de madeira em um núcleo denso e estrutural que possa suportar o peso de um piano ou décadas de passos? A resposta é a química e a força bruta. As fibras secas são transportadas pneumaticamente para uma câmara de mistura. Lá, elas são pulverizadas com uma névoa fina de resina sintética e aditivos resistentes à umidade. Esta resina é a cola que manterá tudo unido, mas também é a fonte de um dos maiores desafios da indústria, ao qual voltaremos. Cada fibra é uniformemente revestida. Esta mistura agora pegajosa é espalhada em uma linha de esteira contínua, formando um tapete perfeitamente nivelado. A espessura deste tapete é controlada por sensores a laser para garantir que não haja pontos fracos. Então, o tapete entra no coração da fábrica, a prensa contínua. Esta não é uma prensa comum. É um monstro de aço com vários metros de comprimento, um rio de metal aquecido.
O tapete de fibras entra fofo de um lado e é submetido a duas forças simultaneamente, um calor intenso de 392 graus Fahrenheit, 200 graus Celsius, e uma pressão esmagadora de centenas de toneladas. Dentro da prensa, a física assume o controle. O calor derrete a resina, transformando-a em um adesivo poderoso. A pressão comprime as fibras, expulsando todo o ar e forçando-as a se entrelaçarem em uma matriz incrivelmente densa. O que emerge do outro lado não é mais madeira, é um novo material, um painel de fibra de alta densidade, ou HDF. É mais estável que a madeira maciça, pois não tem grãos para torcer ou empenar. É denso como pedra, mas feito de poeira. O painel quente é então resfriado gradualmente para estabilizar sua forma antes de ser cortado em placas mestras. Criamos o núcleo. É uma obra-prima da engenharia estrutural, mas sejamos honestos, é feio. É um painel marrom sem vida. Agora, a indústria deve realizar seu maior truque, a grande ilusão. É hora de dar a este núcleo uma alma, um rosto. É aqui que a estética encontra a engenharia de precisão. O que vemos como madeira é, na verdade, uma fotografia, mas não uma foto qualquer. É uma imagem de alta resolução, reproduzida com uma precisão medida em milésimos de milímetro. Em cilindros de metal gravados, os padrões dos veios naturais da madeira são replicados com uma fidelidade impressionante. Rolos de papel decorativo especial passam por esses cilindros, recebendo a impressão com tintas especiais, resistentes ao calor. O papel impresso, agora parecendo carvalho ou nogueira, mergulha em um banho de resina melamínica. Este processo é chamado de impregnação. A resina satura o papel, dando-lhe flexibilidade, mas o mais importante, transformando-o em uma camada que se fundirá ao núcleo HDF sob calor. Em linhas de produção mais avançadas, a tecnologia é ainda mais futurista. Impressoras a jato de tinta digitais, equipadas com cabeças de impressão piezoelétricas, disparam gotículas microscópicas de tinta UV diretamente sobre a superfície do HDF. Lâmpadas LED UV curam instantaneamente a tinta, criando texturas tridimensionais vívidas, com profundidade e reflexo que são quase impossíveis de distinguir da madeira real. A ilusão está quase completa. Temos um núcleo de pedra feito de poeira e uma pele fotográfica bonita e impregnada de resina. Mas esta beleza é frágil. Para resistir a arranhões de chaves, garras de animais de estimação ou ao simples arrastar de uma cadeira, ela precisa de uma armadura. E a indústria criou uma armadura transparente. A linha de produção agora move-se para o revestimento de superfície. Roletes de alta precisão aplicam uniformemente uma solução líquida sobre o papel decorativo. Esta solução contém óxido de alumínio. Para quem não conhece, o óxido de alumínio é o mesmo mineral que compõe os rubis e as safiras. Estamos literalmente aplicando uma camada de safira líquida. Lâmpadas UV de alta intensidade curam este revestimento instantaneamente, endurecendo em um escudo protetor sem alterar a cor por baixo. Agora é hora de montar o sanduíche final. Sistemas robóticos entram em ação, empilhando as camadas com uma precisão que nenhum humano poderia igualar. A ordem é crítica. Na base, uma camada de papel craft, conhecida como camada de equilíbrio. Sua função é crucial. Ela aplica uma contrapressão para evitar que a placa se curve ou empene com o tempo. Em seguida, vem o núcleo HDF que criamos. Acima dele, a folha decorativa impregnada de melamina. E no topo, a camada de proteção de óxido de alumínio. Esta pilha de 4 camadas é perfeitamente alinhada por câmeras industriais. Um sistema de vácuo remove qualquer bolsa de ar antes que o sanduíche entre na prensa de laminação hidráulica. Aqui, as apostas são altas. Temperaturas de até 430 graus Fahrenheit e uma pressão de até 570 libras por polegada quadrada são aplicadas. Este calor reativa a resina de melamina em todas as camadas, fundindo-as permanentemente em uma única placa sólida, sem usar cola. O resultado é uma placa blindada, estável e bonita.
A transformação de poeira em uma placa blindada está completa, mas ainda temos uma folha gigante de vários metros. Como ela se torna as tábuas que podemos comprar na loja e instalar com um simples clique? A resposta é a precisão mecânica levada ao extremo. As grandes placas laminadas entram agora na fase de corte e perfilagem. Serras longitudinais e transversais, guiadas por sensores a laser, cortam as placas em tábuas de tamanho padrão. Mas a verdadeira genialidade, o coração da conveniência do laminado, está sendo esculpida nas bordas. As tábuas passam por roteadores CNC de eixo duplo. Dentro deles, fresas com ponta de diamante, e tem que ser diamante, pois o HDF é tão denso e abrasivo que desgastaria ferramentas de aço em minutos. Giram a dezenas de milhares de rotações por minuto. Elas não estão apenas cortando, estão esculpindo o intrincado perfil de encaixe click-lock. As apostas aqui são microscópicas. Um desvio menor que a largura de um cabelo humano, uma fração de milímetro, e o encaixe falhará. A tábua inteira será rejeitada. Todo o processo é guiado por sensores ópticos e sistemas de calibração automática que ajustam as fresas em tempo real. Em algumas fábricas, estações de teste robóticas pegam tábuas aleatórias da linha e as encaixam, verificando o ajuste com uma precisão que nossos sentidos não podem perceber. É aqui, no zunido agudo de uma fresa de diamante, que a engenharia de precisão define o conforto e a facilidade de instalação em nossas casas. A tábua está pronta. Ela é uma peça de engenharia quase perfeita, mas quase não é o suficiente. Antes que qualquer tábua receba o selo de aprovação, ela deve passar por uma série de testes brutais, uma verdadeira pista de obstáculos industrial. Primeiro, a inspeção visual, mas não com olhos humanos. Um conjunto de câmeras de alta resolução varre cada centímetro quadrado da superfície, procurando por imperfeições microscópicas. Pequenos arranhões, bolhas ou inconsistências sutis na cor impressa. Medidores a laser medem a espessura exata da tábua, garantindo que o desvio nunca exceda a tolerância permitida. Sensores de umidade verificam a estabilidade do núcleo HDF. Em seguida, amostras aleatórias são levadas para o teste de tortura. O teste de abrasão. Almofadas de lixa rotativas esfregam a superfície continuamente, milhares de vezes, simulando anos de uso pesado. O teste de água. Outras tábuas são submersas em água ou dobradas sob condições extremas de temperatura e umidade. O objetivo é ver se o núcleo incha ou se as bordas delaminam. Qualquer produto que falhe em qualquer um desses testes é imediatamente rejeitado e descartado. O que você compra na loja não é apenas uma tábua, é um sobrevivente. A tábua que sobreviveu é um triunfo, mas por anos a indústria do laminado teve um esqueleto no armário que não podemos ignorar. Uma das preocupações mais sérias era a emissão de formaldeído. Este gás incolor era liberado lentamente pelas resinas de melamina usadas para unir o núcleo HDF. Em gerações mais antigas de laminado, as concentrações podiam exceder os limites seguros, levantando sérias preocupações sobre a qualidade do ar interno. A indústria foi forçada a evoluir. Hoje, a maioria dos fabricantes modernos adere a regulamentações globais extremamente rigorosas, como a CARB Fase 2 nos Estados Unidos e os padrões E1 na Europa. Eles substituíram os adesivos tradicionais por resinas de baixa emissão ou até mesmo por resinas de base biológica derivadas de fontes naturais. A durabilidade também é um debate. O laminado é incrivelmente forte, mas ao contrário da madeira maciça, não pode ser lixado ou restaurado quando se desgasta. E sua composição multicamada, esse sanduíche perfeito, torna a reciclagem completa um enorme desafio, mas a engenharia não para. Químicos estão desenvolvendo novos aglutinantes naturais à base de lignina e técnicas de separação avançadas que podem, um dia, delaminar cada camada para reutilização. E assim completamos o ciclo. Mais de 1,3 bilhão de pés quadrados de uma ilusão de engenharia. A indústria olhou para o lixo, para a poeira, as aparas e os móveis velhos e viu uma oportunidade. Eles pegaram esse caos, o purificaram e o esmagaram em um núcleo denso como pedra. Eles deram a ele um rosto, uma fotografia de alta resolução de uma árvore.
Eles o blindaram com uma armadura de óxido de alumínio, o mesmo material das safiras, e o esculpiram com a precisão de um diamante, criando um quebra-cabeça mecânico que qualquer um pode montar. O resultado não é uma imitação de madeira. É um testemunho da engenhosidade humana. É a prova de que, através da química, da mecânica e da estética, podemos pegar o que foi descartado e transformar não apenas em algo bonito, mas em algo fundamentalmente novo. Pense no aço, o símbolo da força industrial. Um material que sustenta os nossos arranha-céus e constrói as nossas pontes. Mas a 1000 graus Fahrenheit, ou 540 graus Celsius, esse mesmo aço começa a amolecer como plástico, perdendo a sua força. Agora, imagine um forno que opera a uma temperatura 2,5 vezes mais quente, um inferno industrial que atinge os 2500 graus Fahrenheit. E lá dentro, um material que nós consideramos o símbolo da fragilidade, a cerâmica, permanece perfeitamente intacto, sem uma única fenda. Como? Como é que o pó da terra, a argila comum que pisamos, se transforma numa supermatéria capaz de suportar um calor que derreteria o metal? Esta não é uma história sobre delicadeza. É uma história sobre poder extremo, química precisa e um batismo de fogo num vulcão controlado pelo homem. Tudo começa não numa fábrica limpa, mas numa vasta mina a céu aberto. Gigantescas escavadoras rasgam a pele da terra, expondo camadas de minerais que estão enterradas a profundidades de 3 a 9 metros. O que chamamos vulgarmente de argila é, na verdade, uma receita de engenharia. Para a cerâmica de alta qualidade, são necessários 4 ingredientes principais: a argila plástica, que dá forma, caolim, que dá brancura, feldespato, que atua como fundente, e quartzo, que dá estrutura. Cada um destes minerais é extraído separadamente, mas neste estado bruto, eles estão contaminados. E o inimigo número 1 da cerâmica perfeita é quase invisível: o ferro. Uma única partícula de óxido de ferro, o equivalente à ferrugem, pode sobreviver a todo o processo e arruinar um lote inteiro, criando manchas escuras no produto branco puro. A caça ao ferro começa imediatamente. O material bruto é transportado para estações de pré-processamento. Jatos de água de alta pressão, disparados com uma força tremenda, desfazem os blocos gigantescos numa lavagem brutal que remove a terra, a areia e as raízes. Mas a verdadeira purificação acontece nestes enormes tanques de filtração circular. A água e os minerais giram num vórtice controlado. As partículas mais pesadas de ferro e outras impurezas são separadas, deixando para trás uma lama mineral purificada. É aqui que a magia branca acontece. O que era pedra suja e castanha torna-se a matéria-prima para a porcelana mais fina. Dentro da fábrica, a receita é executada com a precisão de um computador. Os minerais purificados são pesados, misturados com água em proporções exatas e agitados em tanques colossais até formarem uma sopa de argila espessa, chamada suspensão. Mas esta sopa não pode ser usada diretamente. A fábrica precisa dela em 2 estados completamente diferentes, dependendo do que vai produzir. E aqui, a estrada divide-se. O caminho A é para coisas planas, como azulejos e ladrilhos. A suspensão de argila é bombeada para o topo de torres de secagem por pulverização. Imagine um spray de cabelo gigante, com vários andares de altura. A argila líquida é pulverizada numa névoa fina, dentro de uma corrente de ar aquecido a centenas de graus. A água evapora instantaneamente, antes mesmo de a argila tocar no chão. O que resta no fundo é um pó fino e seco, com a consistência de farinha. O caminho B é para formas tridimensionais, como tijolos, isoladores ou tubos. A suspensão líquida é bombeada para prensas de filtro. Estas são máquinas incríveis. Placas maciças comprimem a lama de argila com uma força de centenas de toneladas, espremendo metodicamente cada gota de água. O resultado são blocos densos e plásticos de argila. Essencialmente, é a plasticina industrial perfeita, com o nível de umidade exato, pronta para ser esculpida. Agora que a fábrica tem o pó e os blocos, começa o balé mecânico da formação. Para tubos e tijolos, usa-se a extrusão.
O bloco de argila plástica é alimentado num extrusor de parafuso, que funciona como uma máquina de moer carne industrial. Um parafuso gigante e rotativo comprime a argila e força a passar por uma matriz de metal com uma pressão implacável. Do outro lado, emerge uma coluna contínua de argila, já com a forma perfeita do produto final. Enquanto ainda se move no tapete rolante, fios de aço finos e esticados descem e cortam a coluna em segmentos perfeitos, num movimento rápido e silencioso. Para pratos e taças, a velocidade é tudo. A técnica chama-se jiggering. Um molde de gesso com a forma exterior do prato gira a alta velocidade. Um pedaço de argila macia é largado no centro. Então, uma lâmina de metal, com o perfil interior exato da taça, desce e pressiona a argila contra o molde. Ela gira e corta o excesso de material. Em apenas alguns segundos, um pedaço disforme de argila é transformado numa taça perfeita e simétrica. Mas e as formas complexas? Um bule? Um vaso curvo? Para isso, usa-se a fundição por deslizamento. A argila líquida, ou slip, é vertida para moldes de gesso ocos. O gesso tem uma propriedade mágica, é como um vampiro de água. Ele começa imediatamente a sugar a umidade da argila líquida que lhe toca. Uma casca sólida de argila começa a crescer nas paredes internas do molde. Após um período de tempo exato, o molde é virado e o excesso de líquido é despejado. O que fica para trás é a forma oca perfeita do vaso. Milhares de peças por hora estão agora formadas. Elas têm a forma certa, mas são inúteis. São fracas, frágeis e ainda estão cheias de água. Se fossem para o forno principal agora, a água presa no interior ferveria, transformar-se-ia em vapor e... bum! Elas explodiriam. As peças têm de ser preparadas para o grande fogo. O primeiro passo é a secagem. As peças passam lentamente por câmaras de secagem controladas, a temperaturas entre os 140 e os 250 graus Fahrenheit, 60 a 120 graus Celsius. Este calor suave remove a água física que está entre as partículas de argila. Mas agora vem o verdadeiro segredo industrial. O primeiro fogo, conhecido como a cozedura bisque. As peças secas entram num forno-túnel. A temperatura sobe muito mais, o suficiente para queimar toda a água química e quaisquer impurezas orgânicas. Mas aqui está a parte genial e é contra-intuitiva. O objetivo não é tornar a peça dura ou impermeável. O objetivo é torná-la porosa. A peça que sai deste primeiro forno é como um biscoito. É dura, mas se olhar ao microscópio, está coberta de milhões de poros minúsculos. Está, literalmente, com sede. E esta sede microscópica é a chave absoluta para o passo seguinte e mais importante. O esqueleto poroso está pronto, e agora a fábrica vai dar-lhe a sua pele, a sua armadura de vidro. O processo chama-se esmaltagem ou vitrificação. O esmalte não é tinta, é essencialmente vidro em pó, uma mistura complexa de minerais finamente moídos, sílica e pigmentos suspensos em água. Observe o mergulho coreografado. Braços robóticos pegam nas peças porosas e mergulham-nas neste banho líquido. Graças à sede criada no primeiro fogo, a peça bebe o esmalte instantaneamente. A água é absorvida pelos poros e a camada de pó de vidro agarra-se à superfície. O tempo é tudo. 1 segundo a mais e a camada de esmalte fica demasiado espessa e escorre. 1 segundo a menos e a proteção falha. Neste momento, a peça está irreconhecível. Está coberta por uma camada de pó baça, opaca e frágil. Parece gesso, mas esta camada de pó está prestes a tornar-se uma armadura impenetrável. Só precisa de uma coisa: fogo. E agora, o evento principal, a transformação final, o julgamento pelo fogo que separa a argila da cerâmica. As peças entram no forno principal. Não é um forno pequeno, é um túnel industrial colossal, com dezenas de metros de comprimento, operando sem parar, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Lá dentro, a temperatura sobe a níveis que a mente humana mal consegue conceber. 2.200. 2.500 graus Fahrenheit, 1.370 graus Celsius.
Vamos contextualizar. Isto é mais quente que a lava de um vulcão ativo. É uma temperatura que transforma o aço em sopa. E neste inferno, duas coisas mágicas acontecem ao mesmo tempo. Primeiro, o pó de esmalte baço que cobria a peça derrete. Funde-se e flui, transformando-se num líquido brilhante, numa camada de vidro puro e perfeito. Segundo, o corpo de argila por baixo, agora selado, também atinge a sua temperatura de maturação. Os minerais fundem-se. Os poros microscópicos que eram tão vitais, agora colapsam e desaparecem. O vidro líquido e a argila fundida unem-se quimicamente. Tornam-se uma só coisa, uma única massa sólida, incrivelmente dura e completamente impermeável. O design destes fornos é uma maravilha. Repare no teto curvo. Não é por estilo. O arco força o calor a circular uniformemente, como um furacão controlado, garantindo que cada centímetro da peça é cozido exatamente à mesma temperatura. O que entrou no túnel como um biscoito frágil coberto de pó, sai do outro lado como uma armadura de cerâmica brilhante. O fogo fez o seu trabalho, mas a batalha pela perfeição ainda não está ganha. Cada peça que sobrevive ao forno passa por uma inspeção de nível militar. Primeiro, a tecnologia que vê o invisível. Scanners de ultrassom disparam ondas sonoras através das paredes da cerâmica. É como uma ecografia, que procura bolhas de ar microscópicas ou fendas internas que possam ter sido criadas pelo estresse do calor. Ao mesmo tempo, lasers varrem a superfície. Eles criam um mapa tridimensional completo da peça. O computador compara instantaneamente esse mapa com o ficheiro do design perfeito. 1 milímetro de deformação, rejeitada. Uma bolha de ar escondida, rejeitada. Mas a máquina não sente tudo. Para as peças mais finas e delicadas, é preciso o toque humano. Trabalhadores especializados, usando luvas de algodão macias para não deixar impressões digitais no esmalte quente, inspecionam visualmente cada peça sob luzes intensas. E são eles que executam o passo final, a embalagem. Eles envolvem cuidadosamente cada peça, colocando finas folhas de papel entre cada prato. É a união perfeita, a força bruta do fogo, a precisão fria do laser e o cuidado insubstituível do toque humano. Mas há alguns segredos neste processo. Sabia que, mesmo nas linhas de corte de tijolos mais rápidas e automatizadas, são os operadores humanos que ainda ajustam manualmente a tensão dos fios de aço. Eles fazem-no de ouvido e de olho, porque a argila, sendo um material natural, muda subtilmente a sua consistência, e só um artesão treinado sabe sentir a tensão correta. Sabia também que para as formas mais complexas do mundo, como sanitas de porcelana ou bules intrincados, o método de fundição em moldes de gesso que vimos é, em princípio, o mesmo método usado há centenas de anos. E muitos dos padrões coloridos que vemos não são pintados à mão nem por robôs. São aplicados por máquinas de decalques, transferências especiais que são pressionadas contra a superfície da peça por uma almofada de borracha macia antes de irem para o forno final. Começamos com uma pergunta. Como é que a lama frágil sobrevive a um calor que derrete o aço? A resposta não está num único passo, está em todos eles. Está na purificação da matéria-prima, na remoção do inimigo chamado ferro. Está na formação, no balé preciso de máquinas que dão forma ao pó. E, acima de tudo, está no fogo. Não um fogo, mas dois. O primeiro fogo, que inteligentemente abre os poros e prepara a peça. E o segundo fogo, o grande batismo a 2.500 graus, que sela a armadura de vidro. A viagem da cerâmica é a prova de que a tradição antiga e a tecnologia moderna podem criar algo de beleza e força incríveis. O que era apenas pó da terra torna-se um objeto de história e de inovação forjado no coração de um vulcão industrial. Um único diamante pode valer mais de 71 milhões de dólares. Com esse dinheiro, daria para comprar uma frota de carros de luxo. Mas qual é a verdadeira história por trás de uma pedra tão cara? A resposta não está apenas no seu brilho, mas numa jornada incrível que começa a quilômetros de profundidade sob os nossos pés.
Para obter um pequeno diamante, é preciso explodir e processar 250 toneladas de rocha, o peso de mais de 100 carros. Esta é a história completa de como um simples pedaço de carbono, nascido no calor extremo do nosso planeta há bilhões de anos, passa por máquinas gigantes e mãos de mestres habilidosos para se tornar a gema mais famosa do mundo. É um caminho cheio de força, precisão e segredos que nem todos conhecem. A jornada do diamante começa num lugar que mal podemos imaginar, bem no fundo do nosso planeta. Estamos a falar de profundezas incríveis, a centenas de quilômetros abaixo da superfície, numa camada da Terra chamada manto. Ali, as condições são extremas. A temperatura pode chegar a mais de 1010 graus Celsius, o que é mais quente que a lava de um vulcão. A pressão é simplesmente esmagadora, podendo exceder 50.000 atmosferas. Para ter uma ideia, é como se o peso de um arranha-céu inteiro estivesse a pressionar algo do tamanho de uma moeda, mas multiplicado milhares de vezes. É neste ambiente de calor e pressão inacreditáveis que algo mágico acontece. Os átomos de carbono, um dos elementos mais comuns que existem, são forçados a juntar-se de uma forma muito especial. A força é tanta que eles se organizam numa estrutura perfeitamente alinhada e super resistente, formando um cristal. Esse cristal é o diamante, mas este processo é extremamente raro e delicado. Se a temperatura ou a pressão não forem exatamente as corretas, mesmo que por pouco, o resultado é completamente diferente. Em vez de um diamante duro e brilhante, forma-se grafite, aquele material cinzento e macio que usamos para fazer as pontas dos lápis. Por isso, os diamantes só se formam em partes muito antigas e estáveis do manto da Terra, onde ficaram guardados durante um tempo que pode ir de 1 a 3 bilhões de anos. Depois de todo esse tempo, alguns destes diamantes são trazidos para mais perto da superfície por erupções vulcânicas muito antigas e poderosas. Eles sobem através de canais de magma e ficam presos dentro de um tipo de rocha especial chamada kimberlito. É nesta rocha que eles ficam escondidos, à espera que alguém os encontre. Encontrar esses diamantes escondidos é uma tarefa gigantesca. A caça começa muito antes de se cavar um único buraco. Os geólogos, que são os especialistas em rochas e na terra, usam tecnologia de ponta para encontrar pistas. Eles usam imagens de satélite para procurar padrões estranhos na superfície que possam indicar a presença de kimberlito. Usam também sensores de gravidade para medir pequenas diferenças na densidade do solo, porque a rocha com diamantes é diferente das outras. Outra ferramenta são os magnetômetros, que detectam anomalias no campo magnético da Terra, outra pista de que algo interessante pode estar lá embaixo. Às vezes, a maior pista é um pequeno pedaço de kimberlito encontrado no meio do cascalho. Isso é suficiente para que uma equipe inteira comece a investigar a área em detalhe. Quando um local promissor é encontrado, a verdadeira escavação começa. Em minas a céu aberto, máquinas enormes criam buracos gigantescos em forma de espiral. Algumas destas minas têm mais de 1 quilômetro de largura e chegam a ter 500 metros de profundidade. É como se uma cidade inteira fosse escavada na terra. Antes de cada explosão, perfuradoras potentes fazem dezenas de furos na rocha para colocar os explosivos. Depois da detonação, caminhões gigantes, alguns dos maiores do mundo, transportam as rochas para a superfície, mas nem sempre é possível cavar a céu aberto. Se os diamantes estiverem muito fundos, é preciso fazer minas subterrâneas. Nesses casos, os mineiros descem em elevadores por túneis estreitos, que podem chegar a 700 ou 800 metros de profundidade. Lá embaixo, o ambiente é difícil, muito quente, úmido e com pouca luz, e a segurança tem de ser máxima. Todo este trabalho incrível, toda esta tecnologia e esforço é para encontrar algo muito pequeno. Em média, é preciso escavar e processar cerca de 250 toneladas de rocha para encontrar um único quilate de diamante, que é uma pedrinha do tamanho da ponta de um lápis. Assim que as rochas são trazidas da mina, começa a primeira etapa da separação. Os blocos de rocha que podem conter diamantes são levados para um sistema de esmagamento. É aqui que o processo para extrair o mineral valioso realmente começa. Imagine máquinas gigantescas, com dezenas de toneladas cada, que funcionam como mandíbulas de aço.
Elas têm força suficiente para transformar em pó até o granito, uma das rochas mais duras que existem. Mas aqui existe um grande desafio. O diamante é o material mais duro do mundo, mas ao mesmo tempo é muito frágil. Isto significa que um impacto forte no sítio errado pode fazer com que um diamante valioso se parta em 1000 pedaços, perdendo todo o seu valor. Por isso, a força das máquinas de esmagamento tem de ser controlada com muita precisão. Tem de ser forte o suficiente para partir a rocha que está à volta, mas suave o suficiente para não danificar o diamante que está lá dentro. Em muitas minas modernas, este processo é feito em várias etapas. Primeiro, rolos pesados comprimem as rochas lentamente. Depois, outras máquinas continuam a esmagá-las em pedaços cada vez mais pequenos, até que tudo passe por um sistema de separação vibratório. Depois de as rochas serem esmagadas, os fragmentos seguem para a fase de limpeza. Esta parte é muito importante, porque o material vindo da mina está misturado com muita argila, lama, pó e outras substâncias pegajosas. Se esta sujidade não for removida, pode entupir as máquinas e estragar os equipamentos de separação mais à frente. Para limpar tudo, são usadas máquinas de lavar gigantes. Grandes tambores rotativos, parecidos com máquinas de lavar roupa enormes, viram o material enquanto jatos de água de alta pressão lavam tudo. A água remove a sujidade e, ao mesmo tempo, separa as partículas que são demasiado pequenas. Qualquer fragmento com menos de 1 milímetro é retirado nesta fase, porque a chance de encontrar um diamante neles é muito baixa e não compensa o custo de continuar a processá-los. Depois de todo o material estar limpo e separado por tamanho, chega a parte mais tecnológica e fascinante do processo. Agora, temos uma grande quantidade de pedaços de rocha, que tem mais probabilidade de conter diamantes. É aqui que a tecnologia mais avançada entra em ação para encontrar as gemas. O material passa por uns scanners especiais de fluorescência de raios-x. Estes scanners funcionam como uma espécie de visão de super-herói. Eles emitem raios-x sobre as pedras que passam num tapete rolante. A maioria das rochas não reage a estes raios, mas os diamantes sim. Quando um raio-x atinge um diamante, ele emite um brilho único, uma luz especial que o scanner consegue detectar imediatamente. Assim que o scanner detecta este brilho, ele sabe que encontrou um diamante. Nesse exato momento, o sistema ativa um pequeno jato de ar comprimido. É um sopro de ar muito rápido e preciso que atinja apenas a pedra que brilhou, empurrando-a para fora do fluxo principal e para dentro de um contentor de recolha. Todo este processo, desde o momento em que o diamante é detectado até ser separado, dura menos de 1 segundo. É uma forma incrivelmente rápida e eficiente de separar os diamantes, garantindo que mesmo as pedras mais pequenas não se percam. É uma verdadeira dança de tecnologia, onde luzes e ar trabalham juntos para encontrar um pequeno tesouro no meio de uma montanha de rochas. Uma vez separados, os diamantes em bruto ainda não se parecem com as joias brilhantes que conhecemos. Eles parecem pedaços de vidro fosco. A transformação de uma pedra em bruto numa gema deslumbrante é um trabalho de arte que exige muita habilidade e tecnologia. O primeiro passo é planear. Cada diamante é único, com a sua própria forma e pequenas imperfeições internas. Por isso, antes de se fazer qualquer corte, a pedra é analisada por um scanner 3D. Esta máquina cria um mapa digital completo do diamante, mostrando todos os seus detalhes. Com este mapa, um software especial calcula a melhor forma de cortar a pedra para obter o máximo de beleza e valor. Depois do planeamento, começa o corte. O primeiro corte é geralmente feito com um laser de alta potência. O laser é extremamente preciso, conseguindo cortar com uma exatidão de milésimos de 1 milímetro. Ele corta a pedra nos seus pontos mais fracos, permitindo dividi-la ou dar-lhe uma nova forma, sem criar rachas. A seguir vem a parte mais demorada, a lapidação e o polimento. Esta fase é feita por artesãos muito experientes. Eles usam discos de polimento que rodam lentamente. Estes discos são cobertos com pó de diamante. A razão é simples. Como o diamante é o material mais duro que existe, só outro diamante o consegue riscar e polir. O artesão pressiona cuidadosamente cada faceta do diamante contra o disco, ajustando o ângulo e a pressão para criar as proporções perfeitas.
Este trabalho minucioso pode demorar entre 3 a 8 semanas para um único diamante, dependendo do seu tamanho. O objetivo é criar uma geometria perfeita para que a luz que entra na pedra seja refletida da forma mais intensa possível, criando o brilho espetacular que todos conhecemos. Depois de todo este trabalho, o diamante está finalmente pronto, perfeito e brilhante. No entanto, a história de um diamante nem sempre é apenas sobre beleza e tecnologia. Embora muitos diamantes venham de minas modernas e controladas, alguns têm uma origem muito mais sombria. Em muitas regiões pobres de África, como a Serra Leoa ou Angola, a realidade da mineração é completamente diferente. Ali não há máquinas gigantes nem scanners a laser. Os diamantes são extraídos à mão. Homens, mulheres e até crianças trabalham em riachos lamacentos, debaixo de um sol intenso, sem qualquer tipo de equipamento de segurança. Para muitas destas famílias, encontrar uma pequena pedra pode significar ter comida na mesa por alguns dias. A triste verdade é que um diamante que é vendido por milhares de dólares numa loja de luxo pode render apenas alguns cêntimos a quem o encontrou, deixando para trás apenas mãos gastas e sofrimento. Mas o problema pode ser ainda pior. Em algumas zonas de conflito, grupos armados tomaram o controle das minas de diamantes. Eles usam o dinheiro da venda destas pedras para comprar armas e financiar guerras. Os diamantes que vêm destes lugares são conhecidos como diamantes de sangue, porque a sua história está manchada pelo sofrimento e pela violência. É uma pedra que brilha, mas que nem sempre é inocente. E no meio de tudo isto, há fatos curiosos que muitos não sabem. Por exemplo, a tradição de pedir alguém em casamento com um anel de diamante não é um costume antigo. Foi uma ideia criada por uma campanha de publicidade muito bem sucedida em 1947. E hoje em dia, a tecnologia já permite criar diamantes em laboratório a partir das cinzas de pessoas ou animais de estimação que já partiram, criando uma memória eterna. 71 milhões de dólares. Agora, quando olhamos para este número, já não vemos apenas uma pedra preciosa. Vemos a incrível força da natureza, capaz de criar algo tão belo sob uma pressão esmagadora. Vemos a engenhosidade humana, que move montanhas e usa tecnologia de ponta para encontrar um pequeno tesouro. Vemos a paciência e a arte de um mestre que passa semanas a transformar uma pedra bruta numa joia perfeita. E vemos também as histórias difíceis que, por vezes, se escondem por trás deste brilho. Um diamante é mais do que um mineral valioso. É o resultado final de uma longa viagem, cheia de contrastes. Ao conhecermos toda a sua história, o seu brilho ganha um novo significado, e nós, como consumidores, ganhamos o poder de fazer escolhas mais conscientes, valorizando não só a beleza da pedra, mas também a integridade da sua origem.